Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 93. Hoje nós vamos continuar com o assunto sobre formulários reativos e hoje nós vamos aprender como resetar um formulário. Na última aula, a gente aprendeu como fazer o submit do formulário. A gente adicionou um console log para poder debugar o objeto formulário no Developer Tools do browser e também fizemos uma chamada HTTP POST para emular o envio do formulário para esse link aqui, que é uma dica de como a gente consegue emular as 4 operações REST sem ter um servidor pronto, que é o nosso caso, onde nós não temos um back-end, que nós estamos apenas focando no código Angular por enquanto. E quando a gente faz o submit do formulário, a gente também não tem nenhuma validação por enquanto, a gente faz o submit, o formulário é enviado, a gente recebe aqui a response, a resposta do servidor, através aqui da linha 40 no subscribe, onde a gente faz um console log, e o nosso formulário continua preenchido. Então a ideia é que quando a gente fizer o submit, a gente também limpe o formulário para caso o usuário queira criar novamente ou queira fazer submit de outros valores, o formulário esteja pronto para isso. Então aqui nesse caso, o que nós vamos fazer? Quando a gente faz reset do formulário depois da submissão, o ideal não é colocar a chamada do reset do formulário aqui logo dentro do onSubmit. A ideia é que quando a gente receber a resposta do servidor, de preferência uma resposta de sucesso, é claro, é que a gente faz o reset. Nesse caso, a gente vai colocar o reset dentro do subscribe. Para a gente poder colocar aqui mais uma linha de código, eu vou adicionar um corpo. Então, para isso, a gente vai utilizar chaves. Lembrando que essa é a sintaxe das arrow functions ou funções de seta da ECMAScript 2015. Vou botar aqui um ponto e vírgula. E aqui sim, a gente faz a chamada do reset do form. Então, reseta o form. E como que nós vamos fazer isso? Bem, a gente já tem a referência aqui para o formulário, lembrando que esse objeto formulário, ele é do tipo form group, já que a gente criou aqui utilizando ou instanciando o form group ou utilizando o form builder. Então aqui, this.formulário, e se a gente utilizar o IntelliSense da própria IDE, a gente vai ver todas as informações que nós temos disponíveis e são as mesmas informações que nós temos disponíveis aqui também no console log. Então tem os controles, se o formulário foi modificado, se está habilitado, desabilitado, enfim, apertando aqui o Ctrl espaço no Visual Studio Code, a gente também consegue ter esse IntelliSense. Então aqui, se a gente procurar por um reset, a gente vai ver que existe esse método reset que pertence ao form group. E aqui a gente consegue ver até um pouco da documentação também. Então nós vamos utilizar o método reset. Vamos fazer um teste. Vou colocar aqui algumas informações. A gente vai fazer o submit e logo que o response tem a saída no console, o formulário é limpo. E lembrando também que o método subscribe, a gente não está falando ainda de AXJS, mas aqui no subscribe a gente também consegue tratar erro. Então, por exemplo, a gente colocar aqui um erro, eu vou tipar esse erro como N, vou utilizar aqui também uma arrow function, e aqui eu posso colocar que aconteceu um erro. E no caso de acontecer erro, o formulário não vai ser resetado. Como é que a gente pode testar isso? Eu vou colocar aqui na URL, vou adicionar mais algumas letras e essa URL é inválida. Então a gente vai ter um erro 404. Então aqui fazendo o submit, e nós temos aqui também um alert e o formulário ele não é resetado, ou seja, se acontecer o erro, o usuário ainda tem a possibilidade de consertar alguma coisa, porque vai que a validação aqui no front-end passou e lá no back-end não passou, e é retornado um erro, e o usuário tem a possibilidade de fazer novamente o submit. E aqui, caso você queira também, por exemplo, ter um botão de cancelar, a gente pode vir aqui no nosso template. A gente pode colocar aqui também um botão. Esse botão eu vou deixar apenas como botão normal. Não vai ser tipo submit, vai ser apenas um botão bem simples. Vou botar aqui um cancelar. Voltando aqui, a gente tem esse botãozinho cancelar. E aqui a gente vai escutar o clique. Então aqui a gente pode colocar resetar.
E nesse resetar, a gente vai criar esse método aqui também. E a gente pode colocar um this.formulário reset. Então a gente consegue resetar o formulário toda vez que ele é enviado para o servidor e obter um sucesso, ou então quando a gente clica aqui no botão de cancelar. E caso você prefira, você pode comentar isso aqui. Se quiser deixar toda a sua lógica em um método também, é só chamar o this resetar aqui que o resultado vai ser o mesmo. Nós não tivemos nenhuma aula para falar sobre reset de formulários em formulários estilo template driven, mas aqui vou pegar aqui o componente do template driven. Caso a gente queira também resetar, eu vou até adicionar aqui também um corpo. Como que nós fazemos isso? A gente já está passando o formulário para o próprio submit. Só que, lembrando que um template form, aqui ele não está fazendo referência diretamente ao formulário. Então aqui a gente teria que fazer um this.form. Aqui no template driven teria que fazer um this.form, porque aqui a nossa variável se chama form, e acessar o atributo form. E aí sim a gente consegue ter o reset. Na verdade aqui não precisa do this, é só o form porque está fazendo a referência ao próprio parâmetro e não a uma variável da nossa classe template form component. Então esse form, lembrando que é o mesmo form que a gente acessou para poder fazer popular os dados. Então aqui formulário form pet value. E é claro que caso vocês queiram renomear essa variável para deixar um pouco mais clara, vocês podem vir aqui e fazer um formulário, só renomear para deixar mais claro que essa é a variável formulário e esse form é o atributo da nossa variável formulário. Bem, pessoal, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!